padre que se destacou como um grande cientista ao explorar o milagre da hereditariedade. Uma brilhante pesquisadora que teve seu trabalho totalmente ignorado por colegas homens até realizar uma descoberta revolucionária. Uma jornada fascinante para encontrar o ponto em comum das moléculas que definem a biologia da vida. Um esforço científico sem precedentes de pessoas determinadas a esclarecer o mistério do que nos torna humanos. Estas são as grandes descobertas da história da genética. As 100 maiores descobertas da história. Genética. Há quase 50 anos, este homem descobriu que eu sou irmão dele. Bill, essa não é uma das grandes descobertas. Não, é uma piada. Ah, uma piada. Jesus. Não, Jesus não. Genes. Quando somos concebidos, nós herdamos as características genéticas de nossos pais. Mas como essas características são transmitidas de uma geração para outra? Esta é nossa primeira grande descoberta. Leis da hereditariedade. Em meados do século XIX, um monge da ordem de Santo Agostinho chamado Gregor Mendel analisou a questão da herança biológica com uma série de experimentos. Mendel possuía uma mente naturalmente investigadora e um profundo amor pela natureza. Seus interesses científicos incluíam pesquisas sobre plantas, meteorologia e teorias da evolução. Trabalhando em um mosteiro onde hoje é a atual República Tcheca, Mendel começou a cruzar diferentes variedades de ervilhas e a observar as características transmitidas. E por que ervilhas? Não porque era mais divertido. Mendel percebeu que, ao cruzar uma semente redonda com uma enrugada, o resultado era uma ervilha redonda, e não uma mistura das duas características, como ele esperava. Mas ao cruzar essa ervilha redonda descendente, a combinação aparecia, e a segunda geração apresentava tanto sementes redondas como enrugadas. Ele continuou a fazer experiências tentando compreender que tipo de mecanismo biológico faria com que certas características desaparecessem na primeira geração e reaparecessem na segunda. Um dia, Mendel contou o número de ervilhas da segunda geração que apresentavam a característica das rugas. Exatamente 1/4 das ervilhas eram enrugadas. O que Mendel observou em seus experimentos foi o fenômeno biológico que hoje conhecemos como dominância e segregação. Só que Mendel ainda não sabia. Então, seus experimentos produziram fatos tão curiosos que, segundo ele, era impossível não perceber. Não importava como ele cruzava as diversas variedades de ervilhas, as características ocultas apareciam, mas apenas em 1/4 da segunda geração. Mendel foi um pioneiro. Pela primeira vez, ele pôde demonstrar que os traços de gerações sucessivas eram herdados em certas proporções numéricas. Em outras palavras, eram leis fixas da natureza que governavam a hereditariedade. Ao compreender a ideia, Mendel realizou a primeira grande descoberta da ciência genética. Cada característica herdada é decidida por um par do que ele chamou de fatores. Ele disse que cada pai contribui com um fator para cada característica. Certos fatores são dominantes e outros são recessivos, dependendo da combinação de fatores que a prole irá herdar. Os fatores de Mendel denominam-se genes. O termo traço mendeliano é usado para descrever uma característica gerada por um único gene e que às vezes reaparece em 1/4 dos descendentes. Esta característica pode ser inofensiva, como sardas ou a habilidade de enrolar a língua. Mas também pode provocar doenças sérias, como a fibrose cística ou a doença de Tay-Sachs.
E tudo isso veio do trabalho de um único homem com uma simples ervilha. E experimentos com outras espécies comuns produziram nossa próxima grande descoberta. Os genes estão localizados nos cromossomos. Esta é a Drosophila melanogaster, a mosca da fruta comum. Seu papel na pesquisa genética continua importante hoje como era há mais de um século. No início do século XX, cientistas começaram a reexaminar o trabalho de Mendel sobre traços herdados e em 1909, um botânico dinamarquês chamado Wilhelm Johannsen cunhou o termo genes para descrever os fatores de Mendel. Um dos pesquisadores desse novo campo, a genética, era Thomas Hunt Morgan, que trabalhava na Universidade de Colômbia como embriologista. Em seus primeiros trabalhos, Morgan criticava as concepções de Mendel sobre hereditariedade e também duvidava da teoria da seleção natural de Darwin. Mas só até Morgan começar a trabalhar com a Drosophila. Joseph Gall é biólogo celular da Carnegie Institution, em Baltimore, no estado de Maryland. Por que Morgan escolheu a mosca da fruta? O que aconteceu? Bem, eu acho que ele escolheu a mosca da fruta por várias razões. A principal delas era a rapidez de reprodução. Isso era muito importante. Outro fator importante é que uma mosca fêmea podia gerar centenas de descendentes. Então, em genética, é preciso ter muitos dados. Ou então ter muitas moscas, muitos indivíduos. Sem precisar esperar muito para obtê-los. Você pode ter muitas gerações por ano e milhares de descendentes. E ele tropeçou nelas ou elas vieram até ele? Bom, eu acho que ele pensou no que ele queria fazer e outras pessoas já faziam cruzamentos experimentais e, afinal, os cruzamentos ocorriam há séculos. Cruzamento de vacas, de ovelhas, cabras, trigo plantas. Então, havia muitos cruzamentos de animais e plantas acontecendo, mas para a ciência genética, ele percebeu que precisaria de muitos descendentes e rápido. A história conta que um dia, logo depois de Morgan começar os cruzamentos de drosófilas para seus experimentos, um impressionante mutante surgiu em seu laboratório. Uma mosca com olhos brancos bem distintos. Ele decidiu cruzar este macho com uma fêmea de olhos vermelhos comuns, curioso para ver como os descendentes iriam nascer. 2 semanas mais tarde, ele descobriu. Uma a uma, a primeira geração de moscas nasceu. Todas elas tinham olhos vermelhos. Pensando que os olhos brancos poderiam ser uma característica oculta, similar ao que Mendel havia observado, Morgan esperou para ver o que aconteceria na segunda geração. Como previsto, a característica pulou uma geração. Na segunda geração, algumas moscas tinham olhos vermelhos e outras tinham olhos brancos. Mas Morgan observou outro aspecto. Todas as moscas com olhos brancos eram machos. Na época, já se sabia que o gênero das espécies era determinado por 2 estruturas em forma de bastão encontradas no núcleo das células, os cromossomos. Por exemplo, as fêmeas humanas têm 2 cromossomos X. Já os machos humanos possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Morgan percebeu que o gene responsável pelos olhos brancos devia estar de alguma forma associado ao fato de que os machos têm apenas um cromossomo X. Isso significava que nas fêmeas, o gene responsável pelos olhos vermelhos em um dos cromossomos X poderia estar se sobrepondo ao gene dos olhos brancos no outro cromossomo. Para provar esta hipótese, Morgan cruzou milhares de moscas da fruta e estudou os traços herdados. As observações de Morgan foram absolutamente fundamentais para toda a genética, porque ele e seus alunos mostraram que os genes estavam posicionados em uma ordem linear nos cromossomos. Então, se pensarmos que alguma doença é provocada por uma mutação em gene que é hereditário, então, um dos detalhes que precisamos saber é onde está o gene no cromossomo. E, graças ao trabalho de Morgan, sabemos que o gene deve estar em algum lugar de algum cromossomo. Bom, as técnicas para descobrir onde o gene está se tornaram mais sofisticadas ao longo dos anos. Apesar disso, partimos do pressuposto de que cada gene
está em algum lugar de algum cromossomo e foi o que Morgan nos revelou com a mosca da fruta. Hoje, os geneticistas sabem que doenças como hemofilia e distrofia muscular são causadas por genes defeituosos no cromossomo X. Acredita-se que outras doenças, como o câncer, podem estar ligadas a cromossomos danificados ou defeituosos. Morgan ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1933 por sua descoberta. Foi o primeiro cientista a recebê-lo no campo da genética. Quanto à Drosophila melanogaster, graças à sua contribuição para o trabalho de Morgan, a mosquinha é respeitada como um dos animais mais básicos na ciência experimental. E seu legado nos leva à nossa próxima grande descoberta. Os genes controlam eventos bioquímicos. Um dos geneticistas que estudou a mosca das frutas juntamente com Morgan foi George Beadle. Trabalhando em Paris em 1935, Beadle encontrou evidências de que a característica herdada da cor dos olhos na Drosophila poderia ser o resultado de reações químicas de origem genética. Beadle continuou pesquisando na Universidade de Stanford com seu colega Edward Tatum. Para seus experimentos, Beadle e Tatum selecionaram outro organismo simples, Neurospora crassa, o bolor de pão. O bolor foi escolhido porque se proliferava facilmente com necessidades nutricionais simples, pão, ar e água. O Neurospora também possuía apenas um conjunto de cromossomos, permitindo que os pesquisadores observassem as mudanças genéticas com facilidade. Como sabiam que raios-x causam danos aos cromossomos, Beadle e Tatum irradiaram o bolor, causando mutações nos genes de seus esporos. Estes genes mutantes eram incapazes de produzir os nutrientes necessários para o crescimento do bolor. Mas quando eles acrescentavam os nutrientes, alguns dos esporos começavam a germinar. Para Beadle e Tatum, este foi o momento da descoberta. Eles perceberam que os esporos irradiados falhavam em produzir os nutrientes essenciais porque seus genes eram defeituosos. Era muito significativo. Queria dizer que, além de responsáveis pela transmissão de traços herdados de uma geração para a outra, os genes também direcionavam a produção de enzimas essenciais para a sobrevivência do bolor. Essa descoberta tão importante de Beadle e Tatum é conhecida como a hipótese um gene, uma enzima. A intolerância à lactose é um exemplo de uma condição metabólica humana causada pela ausência de uma enzima. Isso ocorre porque algumas pessoas herdam um gene que falha em produzir lactase e não conseguem digerir o açúcar dos produtos lácteos. Este distúrbio pode ser facilmente tratado com a ingestão de comprimidos que contêm a enzima ausente. Graças a Beadle e Tatum, temos uma compreensão fundamental do que os genes fazem. Eles abriram um caminho para uma nova geração de incríveis descobertas genéticas. Transposons. Até agora, vimos como os genes são transmitidos, onde se localizam e como funcionam. Mas nossa próxima grande descoberta revelou uma nova surpresa sobre o que os genes podem fazer. E veio de uma fonte surpreendente. Conheça Barbara McClintock, uma mulher que se tornou uma das cientistas mais proeminentes do século XX. Para saber mais sobre McClintock, conversei com David Kirk, professor de biologia da Universidade de Washington, em St. Louis, no Missouri. Há muitas coisas que eu gostaria de perguntar, mas vamos começar com Barbara McClintock. Uma cientista fabulosa. É mesmo? Uma das melhores do mundo. Ela enfrentou muitos desafios, não é? Ah, com certeza. Em parte por ela ser brilhante demais em seu meio e também ter uma mente muito rápida. Ela sempre foi membro da academia, mas nunca lhe ofereceram um cargo acadêmico. Primeiro porque ela era uma mulher. E segundo porque, como ela era muito mais brilhante do que qualquer um de seus colegas homens, muitas pessoas a temiam. Temiam sua inteligência. Em 1942, desencantada com a estagnação de sua carreira em genética, uma área dominada por homens, McClintock foi trabalhar no laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York. Foi então que ela fez história. Trabalhando sozinha, ela decidiu estudar a genética do milho. Ela apresentava um interesse especial pelo mecanismo genético responsável pelo desenho singular dos grãos coloridos. Enquanto os estudava, McClintock começou a notar uma correlação entre a cor de um grão
e a quebra que ocorria em um de seus cromossomos. As cores dos grãos correspondiam ao local onde se dava a quebra do cromossomo. Uma quebra no cromossomo ocorria, ela disse, quando um gene randomicamente saltava ou era transposto de um cromossomo para outro. Quando isso acontecia, se interrompia a atividade dos outros genes responsáveis pela produção do pigmento do grão. Naquela época, todo mundo pensava que os cromossomos e genes eram coisas muito estáveis, que apenas eram transmitidos de geração a geração. Ela descobriu que certos genes que estava tentando localizar nos cromossomos estavam em posições diferentes, em ocasiões diferentes. Em um pé de milho, ele estava em uma posição nos cromossomos. Em outro pé de milho, estava em uma outra posição diferente. Em uma terceira planta, ele podia estar em uma terceira posição. Como podia ser? Um único gene em lugares diferentes e plantas diferentes? Ela teve a percepção de que estes genes estavam saltando, indo de um lugar para outro, e isso foi uma coisa sem precedentes na época. Ela foi a primeira pessoa a ver o tipo de detalhe que está presente em cada cromossomo. Literalmente a primeira pessoa. Comparando a estrutura do cromossomo que havia visto em uma parte da planta com a aparência do grão de onde vinha a planta e a própria planta crescendo, ela começou a fazer essa associação contínua entre a estrutura cromossômica e o comportamento e desenvolvimento da planta. Então, ela pôde observar um cromossomo e prever a estrutura da planta quando adulta e depois plantar o grão de onde vinham os cromossomos. Ela também conseguia olhar para um único grão, ver os genes, ver os cromossomos. Ela observava os cromossomos e via a planta inteira. Ela era incrível. A descoberta dos transposons, ou elementos de transposição, causou muita evolução e revolução. Algumas mutações genéticas causadas por estes elementos estão ligadas ao câncer e outras doenças, mas eles também podem ser um mecanismo que leva os genes a se modificarem em resposta a mudanças no meio ambiente, estimulando a evolução das espécies. Hoje, sabemos que existem elementos de transposição nos genes de todos os seres vivos, desde as algas até os seres humanos. Um colega meu do pós-doutorado, que se chama Steve Miller, veio até aqui especificamente para tentar achar um transposon que pudesse fazer o que os de Barbara McClintock faziam no milho. Ele encontrou um, cujos saltos ele conseguia controlar. A transposição ocorria tão bem quando ele observava que ele lhe deu o nome de seu herói do basquete, Michael Jordan. Então, nós temos uma foto do Jordan enterrando uma alga Volvox no laboratório. É o sonho de todo jogador de basquete, não é? Jogar Isso. com algas. Apesar de Barbara McClintock nunca ter conquistado a fama de Michael Jordan, ela teve sua notoriedade ao apresentar seus achados em 1951 em um congresso do laboratório Cold Spring Harbor. Seu trabalho foi ignorado e rejeitado. A experiência foi tão amarga que ela nunca mais apresentou outra palestra ali, apesar de continuar trabalhando no laboratório até sua morte em 1992, aos 89 anos. Mas ela viveu bastante para ser reconhecida. 30 anos após sua descoberta pioneira, McClintock recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1983. O DNA carrega um material genético. O laboratório Cold Spring Harbor também é o local da nossa próxima grande descoberta. Ela aconteceu aqui, em 1952. Os biólogos Alfred Hershey e Martha Chase estavam estudando os bacteriófagos, um vírus conhecido por infectar bactérias. Por meio de um processo chamado transformação, o vírus se apossa do mecanismo interno da bactéria e o obriga a produzir mais vírus. Os bacteriófagos consistem em dois componentes simples, uma capa proteica e, dentro dela, uma misteriosa substância que os cientistas conhecem há algumas décadas, chamada ácido desoxirribonucleico, ou DNA. Hershey e Chase queriam saber se era a proteína ou o DNA do vírus que carregava a informação genética. Usando duas substâncias radioativas, eles marcaram a proteína em um grupo de bacteriófagos e o DNA em um outro grupo. Depois, eles expuseram uma cultura de bactérias E. coli a estes vírus. Usando um liquidificador para separar as bactérias das capas proteicas virais,
Hershey e Chase viram que a proteína radioativa não penetrava na parede bacteriana, mas que dentro da bactéria havia DNA radioativo. O DNA, e não a proteína, era capaz de controlar a célula hospedeira para produzir novos vírus. Foi uma descoberta extraordinária. Graças a Hershey e Chase e a outros cientistas que abriram o caminho, de repente compreendemos a verdadeira identidade do DNA. Seu material genético é a base da vida. E tudo saiu de um liquidificador como este aqui. Hershey recebeu o Prêmio Nobel em 1969 por seu trabalho. Mas os experimentos de Hershey e Chase continuaram a inspirar uma nova era de pesquisa genética, começando com a nossa próxima grande descoberta. A dupla hélice. Em 1951, a estrutura química do DNA ainda era um grande enigma. Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o biólogo James Watson e o físico Francis Crick trabalhavam para desvendar os segredos da molécula do DNA. E eles não estavam sozinhos. Vários outros grupos de cientistas competiam para tentar solucionar o mesmo quebra-cabeça. Alguns fatos importantes sobre o DNA já eram conhecidos. Os cientistas sabiam, por exemplo, que o DNA era composto por 4 bases: adenina, citosina, guanina e timina. Eles também puderam chegar a algumas conclusões sobre sua estrutura por meio da cristalografia de raio-x. Esta técnica consiste em dirigir um feixe de raio-x através de uma molécula de DNA cristalizada, capturando uma imagem opaca de sua estrutura interna em uma placa fotográfica. Equipados com esta informação, somada ao conhecimento da estrutura química, Watson e Crick começaram a construir um modelo tridimensional do DNA. Eu quis uma disposição em que houvesse uma molécula grande e uma pequena. E, de algum modo, elas deviam formar ligações. Aqui está o A e aqui o T. E eu queria que este hidrogênio apontasse diretamente para esse nitrogênio. E consegui algo assim. Então ajustei o par para que este nitrogênio apontasse para este aqui. E ficou assim. Veja. Hoje, você pode comprar um kit e montar a estrutura que o Watson e Crick construíram. Mas nós estamos nos adiantando. Watson e Crick precisavam de mais dados. Com a ajuda do físico Maurice Wilkins, eles tiveram acesso a uma imagem de raio-x de uma molécula de DNA tirada por sua colega de pesquisa. Seu nome era Rosalind Franklin. Sem o conhecimento dela, Watson e Crick usaram os dados daquela imagem de raio-x e conseguiram completar seu modelo. Numa edição de 1953 da revista Nature, Watson e Crick revelaram sua incrível descoberta ao mundo. Seu modelo demonstrava que a molécula de DNA era uma dupla hélice. Os filamentos gêmeos eram compostos por pares de 4 bases conhecidas, interligadas por ligações de hidrogênio. Toda a estrutura serpenteava como uma escada em caracol e era capaz de se separar facilmente, fazendo cópias de si mesma com a mesma informação genética codificada. Watson e Crick haviam vencido a corrida. A descoberta da estrutura do DNA provocou uma revolução científica. Ela esclareceu as fundações moleculares e bioquímicas da vida de uma forma totalmente nova. Abriu portas para áreas de pesquisa em outras grandes descobertas que antes pareciam impossíveis. Para Watson e Crick, a descoberta da dupla hélice com a ajuda de Maurice Wilkins lhes valeu o Prêmio Nobel de 1962. E quanto à colega de Wilkins, Rosalind Franklin? Apesar de sua contribuição para a descoberta, ela não foi indicada ao Nobel de 62. As regras dizem que o prêmio só pode ser concedido a uma pessoa viva. Rosalind Franklin morreu em 1958 de câncer no ovário, provavelmente em decorrência da exposição aos raios-x. Bem-vindos ao meu mundo.
Esta é uma entre os trilhões de células que compõem o meu corpo. Este material na célula chama-se citoplasma. Este aqui é o núcleo da célula. No interior da frágil membrana nuclear estão longos filamentos de DNA. Como vimos, o DNA contém as instruções genéticas que controlam as funções metabólicas e a hereditariedade. Parece bem simples, mas o processo pelo qual esta transferência genética ocorre é sublime. É a história da nossa próxima grande descoberta. RNA mensageiro. Anos antes de Watson e Crick definirem a estrutura do DNA, os cientistas sabiam que ele era responsável pela produção de proteínas que residem no citoplasma. Mas ficavam intrigados pela forma como o DNA conseguia transferir sua informação genética para produzir proteínas através da parede do núcleo. A resposta ao enigma chegou por meio do trabalho coletivo de vários cientistas. E como em muitas descobertas, esta começou com uma suposição baseada em observação. Aqui podemos ver a produção de proteína de uma célula em vermelho. Os cientistas descobriram que as células com alta produção de proteína continham uma grande quantidade de RNA, uma substância similar ao DNA, mas com apenas um filamento, e não dois. Isso levou os cientistas a se perguntarem se o RNA não estaria envolvido com o funcionamento das fábricas de proteína no citoplasma. Para descobrir, novamente os pesquisadores recorreram aos bacteriófagos. Eles verificaram que logo depois de o bacteriófago injetar seu DNA em uma bactéria, traços do RNA viral apareciam na célula hospedeira. E a produção de proteínas começava a aumentar. Este foi o momento da descoberta. Era um tipo especial de RNA, nunca antes detectado. Quando seu filamento único penetrava em uma das fábricas de proteína da célula, ele transmitia a mensagem para a produção de novas proteínas. Os cientistas o chamaram de RNA mensageiro. Hoje, muitos cientistas acreditam que o RNA mensageiro e outras moléculas de RNA são descendentes das substâncias químicas mais primitivas da Terra, parte da sopa primordial que gerou o primeiro organismo vivo. O código genético. Como acabamos de ver, o RNA transmite instruções do DNA para a produção de proteínas. Mas o que era o código genético, a sequência de instruções que tornou este processo possível? Em 1961, o biólogo molecular Marshall Nirenberg e seu colega de pós-doutorado Heinrich Mattei realizaram uma série de experimentos para tentar sintetizar proteínas no laboratório. Eles já sabiam que existem 20 aminoácidos envolvidos na produção de proteínas. Em seu experimento, Nirenberg e Mattei trabalharam com o RNA. Assim como o DNA, o RNA é formado por 4 bases químicas. Em um momento de revelação, eles descobriram que quando 3 das bases se alinhavam em uma sequência específica chamada códon, um aminoácido específico era gerado. A ordem dos códons é a instrução para a produção de proteínas. Hoje, Marshall Nirenberg é cientista pesquisador dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. O que isso significa para mim, um cidadão que paga impostos? Bom, isso significa que o RNA é transcrito do DNA. O DNA é copiado dentro do RNA e o RNA contém a informação que determina a sequência de aminoácidos e proteínas. Então, o que você herda dos seus pais é a sequência de letras do DNA. Essa sequência determina como você sintetiza, como você produz todos os tipos diferentes de proteínas necessárias à vida. Elas me formam. Formam a você, formam a mim. A descoberta de Nirenberg e Mattei foi o primeiro vislumbre do código genético. Uma espiada no vocabulário secreto codificado em cada molécula de DNA, tornando-a capaz de instruir a síntese das proteínas. Nos 5 anos seguintes,
Nirenberg conseguiu decifrar os 64 códons que abrangem todo o vocabulário do DNA. O código genético havia sido decifrado. E em 1968, a descoberta valeu a Marshall Nirenberg parte do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Nós começamos em 1961 e deciframos o primeiro códon no mesmo ano, mas levamos 5 anos para decifrar todos os 64 códons. Quando você conhece a linguagem, pode usá-la de várias formas diferentes. Podemos sintetizar RNA mensageiro ou DNA e podemos ler, podemos traduzir, decifrar o DNA e a sequência de bases no DNA, todo o trabalho já realizado para decifrar o genoma humano e o genoma de outros organismos também. Tudo se baseia em conseguir traduzi-lo em proteína, aminoácidos e proteínas. E como foi fazer esta descoberta? Foi como entrar em uma loja de brinquedos. Podíamos fazer virtualmente qualquer coisa. Podíamos decifrar o código genético. Todos os seres vivos têm o mesmo código, não é? Isso. Existe um código que é usado por todo ser vivo neste planeta. E é a mesma, basicamente é sempre a mesma linguagem. E quando nós descobrimos isso, eu sabia de tudo. Tudo sobre Darwin, tudo sobre evolução. Mas isto causou um impacto muito grande. O que aconteceu? Eu olhei pela janela e vi árvores, vi flores, vi um esquilo. Todas as formas de vida deste planeta estão ligadas. Todos nós derivamos de um ancestral comum. E todos os corpos, todos falam a mesma língua. Isso teve um impacto profundo em mim. Enquanto Watson e Crick identificaram a estrutura do DNA, Nirenberg e Mattei revelaram como a sua estrutura funcionava. Enzimas de restrição. Os avanços que levaram algumas das descobertas que vimos poderiam nunca ter ocorrido sem estes organismos familiares, os bacteriófagos. E nossa próxima descoberta também dependeu deles. Durante décadas, acreditou-se que as bactérias eram completamente vulneráveis à invasão dos bacteriófagos. Mas na década de 1950, pesquisadores identificaram uma falha nesta visão. Na verdade, certos tipos de bactérias se mostraram resistentes à infecção por bacteriófagos. Como isso era possível? A primeira resposta foi fornecida em 1962 pelo microbiologista Werner Arbor. Ele descobriu que algumas bactérias possuíam enzimas que resistiam ao vírus, cortando seu DNA viral em pedaços. Isso impedia o vírus de dominar a bactéria. Elas foram chamadas de enzimas de restrição. Mas como funcionavam? Um dos cientistas que queriam desvendar este segredo era o microbiologista Hamilton Smith. Em 1972, trabalhando em seu laboratório, Smith cultivava bactérias e bacteriófagos juntos quando percebeu que o DNA do vírus estava se rompendo. Smith agiu com rapidez. Ele purificou a enzima de restrição e depois identificou o local exato em que a enzima havia rompido o DNA. Foi o momento da revelação. Smith descobriu que a enzima continuava a cortar o DNA viral sempre no mesmo lugar. Ele havia descoberto a primeira enzima de restrição que agia no local específico. Com as enzimas de restrição, os cientistas agora contavam com um par de tesouras moleculares que podiam usar para cortar moléculas de DNA e virtualmente recriar a natureza. Isso foi muito importante. Hoje, a habilidade de manipular o DNA é uma das ferramentas básicas da engenharia genética, a chamada pesquisa de DNA recombinante. Desde a descoberta de Hamilton Smith, centenas de enzimas de restrição foram identificadas. E os cientistas estão usando DNA recombinante para um mundo de aplicações das quais dependemos. Desde a criação de medicamentos mais eficientes e baratos, até a produção de insulina humana para os milhões de diabéticos em todo o mundo que precisam de sua dose diária. Splicing alternativo do RNA. Com a descoberta do RNA mensageiro,
os cientistas desvendaram o processo em que o DNA comunica instruções para a produção de proteínas no citoplasma. Durante décadas, eles acreditaram que neste processo, ativado por uma regra simples, as instruções eram codificadas de um gene no DNA para um tipo de RNA mensageiro que então produzia uma proteína. Mas na década de 1980, esta teoria foi contestada quando cientistas começaram a detectar algo novo. Genes que codificavam múltiplos RNAs mensageiros que então produziam múltiplas proteínas. Foi necessária uma combinação de esforços de vários cientistas para descobrir como isso era possível. Finalmente, eles obtiveram a resposta. Por meio de um processo chamado splicing alternativo, alguns genes são capazes de codificar mais de uma proteína. A descoberta do splicing alternativo foi importante, porque forneceu aos cientistas novos e valiosos insights sobre o papel do RNA na produção de proteínas, o que ajudou os pesquisadores a produzir avanços em uma vasta gama de aplicações biomédicas. Por exemplo, os cientistas utilizaram seu conhecimento em splicing alternativo para criar analgésicos mais eficientes. Alguns remédios são projetados para bloquear a produção de proteínas e enzimas geradas por splicings específicos, que regulam a dor no sistema nervoso. DNA mini-satélite. Londres, 1985. Um garoto chega de avião vindo de um país africano, Gana. O objetivo de sua visita? Reencontrar sua mãe. Mas os inspetores da alfândega ficam desconfiados. O passaporte do garoto parece ser falsificado. E não há provas de que a mulher em questão é realmente sua mãe. O governo britânico decide deportar o menino. Desesperada, a mulher recorre a um detetive. Seu nome? Alec Jeffries. Ele não é um detetive real, e sim um geneticista da Universidade de Leicester. Antes de saber o resto da história, vamos a alguns fatos. Na década de 80, os cientistas sabiam que a variação genética entre indivíduos era muito comum. Então começaram a relacionar a presença das chamadas variantes do DNA à presença de genes causadores de doenças em famílias grandes. Por exemplo, a doença de Huntington. E isso nos remete a Alec Jeffries. Em 1984, Jeffries descobriu uma coisa inédita. Era uma variante do DNA formada por sequências idênticas e curtas de DNA que se repetiam continuamente. Jeffries chamou essas sequências repetidas de DNA mini-satélite. E então ocorreu a descoberta revolucionária. Nós detectamos muitos pedaços de DNA e, pelo menos nos humanos, eles eram claramente variáveis, muito variáveis. Na verdade, descobrimos a primeira impressão digital do DNA. E foi aí que a ficha caiu. A descoberta de Jeffries fez história, quando lhe pediram que ajudasse a resolver o mistério do garoto de Gana. Pela primeira vez, a impressão digital do DNA foi colocada à prova. Jeffries comparou o DNA do garoto com o DNA da suposta mãe. Os resultados exibiram uma similaridade impressionante no DNA mini-satélite, provando sem sombra de dúvida que o menino era seu filho. Eu estava lá quando disseram a ela: nós temos a prova do DNA, ela foi aceita, seu filho vai voltar e vai ficar com você. O brilho nos olhos daquela senhora foi mágico. Essa foi a primeira vez em que o DNA foi usado desta forma. A primeira vez em que o DNA revelou o mistério por trás da ciência da genética molecular. Hoje, ele está sendo usado fora de um contexto mais técnico para ajudar diretamente as pessoas. Já se passaram mais de 50 anos desde que Watson e Crick descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA. Desde então, cientistas sondaram e revelaram muitos dos segredos genômicos, mas tiveram algumas surpresas. RNA de interferência. Em 1997, os cientistas Andrew Fire e Craig Mello conduziram uma série de experimentos para entender melhor o funcionamento de genes específicos. Eles injetaram RNA sintético feito de 2 filamentos na célula de um verme e observaram. O que viram foi impressionante.
Um mecanismo no interior da célula do verme destruía a fileira dupla do RNA, assim como seu próprio RNA mensageiro. Na verdade, o gene responsável por codificar a produção de proteínas nas células havia sido desligado. Fire e Mello descobriram o que viria a ser conhecido como RNA de interferência. Hoje, Andrew Fire é geneticista na Universidade de Stanford. Nós fizemos alguns experimentos em que injetamos RNA esperando que algumas coisas acontecessem, coisas específicas. Injetando com uma pequena... Com uma agulha pequena dentro de um verme, no nosso caso, apesar de experimentos similares utilizarem diversos outros sistemas. Quando você vê uma situação em que o RNA entra lá e é desativado, não é tão surpreendente, mas não se sabe o que ocorre depois. No caso, ele também desativou uma das células de seus próprios genes. Essa foi a surpresa que apareceu no início dos anos 90. A descoberta do RNA de interferência foi um marco. Ela forneceu aos cientistas uma nova tecnologia potencialmente poderosa. O que o RNA de interferência significa para o futuro? Quais são as aplicações dele? A primeira é realmente compreender esse novo mecanismo biológico. E o que silencia os genes? O que ativa e desativa os genes. A segunda é poder ter um aspecto geral do que os genes fazem. Observar a função do gene usando esse tipo de mecanismo. E a terceira seria um tipo de santo graal da genética. Podemos usar a descoberta de modo terapêutico? Podemos curar doenças, resolver talvez? Interferências presentes? Curamos com ele? Nesse sentido, o ideal seria pegar um distúrbio em que as pessoas adoecem porque há um gene fora de controle. Uma doença genética. Uma doença genética, o que inclui vírus, inclui tumores e também certas doenças genéticas. A pergunta é, bem, podemos desativar aquele gene? Este santo graal da aplicação terapêutica em humanos ainda está distante. Mas a descoberta de Fire, o RNA de interferência, abriu o caminho para uma nova geração de avanços que salvarão vidas. 25 mil genes. O mistério do que nos torna humanos foi parcialmente desvendado com a descoberta do código genético. Mas a outra parte da resposta está em nossa próxima grande descoberta: o sequenciamento da nossa identidade genética completa, o chamado genoma. O esforço ficou conhecido como a maior colaboração científica da história. Mas começou como uma corrida entre duas equipes que competiam para ser a primeira a sequenciar o genoma humano. Em 1990, as equipes uniram forças. Craig Venter era um dos chefes de equipe. Como tudo isso começou? O que o levou a sequenciar o genoma humano? Eu comecei minha carreira procurando por um gene. O gene do receptor de adrenalina no cérebro e no coração. Eu levei 10 anos para obter apenas um. A opção era observar o genoma humano inteiro, mesmo sem ter conhecimento a respeito. Conhecíamos somente algumas centenas de genes na época. E especulavam que talvez houvesse 300 mil genes. Era a informação mais importante de toda a humanidade. E nós não sabíamos nada sobre ela. Em junho de 2000, as duas equipes estavam prontas para fazer história. O dia de hoje é um marco histórico. Nos 100 mil anos da história da humanidade. Anunciamos pela primeira vez que nossa espécie pode ler as letras químicas do nosso código genético. Então, o que você descobriu? Bom, a primeira coisa que descobrimos é que havia apenas uma pequena fração dos genes que alguns cientistas previam. Em vez de 300 mil, encontramos 26 mil. Então percebemos que a diferença entre dois humanos é consideravelmente baixa. Somos quase idênticos uns aos outros. Depois sequenciamos o genoma de outros mamíferos. Sequenciamos o meu poodle, o shadow, e obtivemos o genoma canino, o genoma de espécies diferentes de rato. Agora estamos fazendo o genoma de um macaco. Descobrimos que todos os mamíferos compartilham a maioria dos genes na mesma ordem, os mesmos grupos de genes. Eles apenas se movem de um cromossomo para outro. E para onde todo esse sequenciamento vai nos levar? Bom, eu afirmo desde o início que ele estabelece uma base inteiramente nova para a ciência. As pessoas esperam curas milagrosas e acho que há um certo exagero nisso. Mas
Eu levei uma década para descobrir um gene receptor de adrenalina. Foi onde tudo começou, não é? Isso mesmo. Agora, qualquer cientista, qualquer estudante do mundo que tenha acesso à internet pode fazer esta mesma descoberta de uma década em 5 segundos ou menos. E ainda nem sabemos as funções da maioria dos genes. Então, nós fundamos uma nova base ao dispor esta informação. Nós já conhecemos a estrutura dos genes. Agora podemos estudar sua função. Isso já está mudando a nossa visão da evolução pela semelhança entre os genomas de todos os mamíferos. Os genomas de bactérias e plantas já têm impacto sobre a medicina. Já temos novos diagnósticos, entendemos a complexidade dos genes associados às características humanas e doenças. Isso será um enorme desafio para o futuro. Bom, o que vocês sentiram quando o seu grupo terminou o sequenciamento? Como foi esse momento? Quando concluímos e terminamos de escrever o artigo que descrevia o genoma pela primeira vez, foi um dos momentos mais gratificantes que já tive em minha vida. Foi uma satisfação incrível para toda a nossa equipe que tentou contribuir com toda a história da humanidade. É difícil de acreditar que da descoberta das leis da hereditariedade de Gregor Mendel ao sequenciamento completo do genoma humano passaram-se apenas 150 anos. Graças a algumas das grandes descobertas da história da ciência, tivemos tempo para entender alguns dos maiores segredos da vida. E também os laços genéticos que nos ligam a todos os organismos vivos. Isso inclui você, irmão. Obrigado, Bill. Não. Acho que eu é que tenho que agradecer por você ter vindo até aqui para fazer uma pequena descoberta. Versão brasileira Vox Mundi.